Opa! Oi, a live caiu sozinha, cortou sozinha, não entendi o que que aconteceu. Você estava desenvolvendo o raciocínio, ela caiu. Eu acho que foi bom. Eu não sabia que tinha intervalo. Esse, Ah, então foi isso. o Foi espetáculo tem isso. intervalo. Foi bom que eu fui ao banheiro, fui beber uma água. Então tá certo, então tá certo. As pessoas não devem ter entendido nada. Tinham quase 20 pessoas aqui com a gente acompanhando, do nada caiu. Gente, a live caiu sozinha, nós não entendemos por quê, mas mandei mensagem para o Eduardo para voltarmos aqui, que deselegância com vocês, e, enfim, convidado falando e a live caiu. Essas coisas de internet, gente, tecnologia é isso aí. Mas, enfim, Eduardo, você querendo dar sequência aí na tua reflexão, você estava falando Não, justamente que as pessoas hoje estão com máscaras nas ruas, né? Você falava, fazia o paralelo do início lá do Bonitinha Mais Ordinária, da fala do Nelson, e né? Que principalmente porque, olhando hoje, saindo na rua, você acha que todo mundo virou ladrão. todo mundo Então, mascarado. democratizou a corrupção. Somos todos corruptos, capazes de nos corromper e de corromper o outro. Vamos para a rua e vamos de máscara, porque somos todos bandidos. Então, a ideia do Milor é perfeita. Generalizando-se a corrupção, restabelece-se a justiça. Parece que, então, o que eu estou assistindo hoje, nesse momento, é muito pior do que eu estava assistindo há 15 dias atrás. O mundo piorou muito, porque há uma possibilidade da gente, nesse momento, sair dessa história, dessa tragédia, muito, mas muito, 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 muito pior do que entramos. E olha que a gente já tá muito ruim. Então, é muito impressionante como nós pioramos. É como se antigamente dizia assim, gente, não, esse negócio de meditar, de olhar para dentro, cuidado, porque às vezes você olha para dentro e acaba vendo coisas que você não gostaria de ver. Não é que toda pessoa que olhar para dentro vai encontrar um mundo maravilhoso, a maravilha, né, a fonte da beleza. A pessoa pode olhar para dentro e descobrir que não era muito bem aquilo que ela pensava sobre ela mesma. Pode encontrar coisas incríveis. E é isso, talvez isso tenha. A gente entrou em casa e viu coisas que a gente não gostou e está levando para a rua, está saindo para a rua. Uma galera péssima, péssima, capaz de ir para a rua e matar o outro e se matar, arriscar a vida do outro. E não é só a vida, não. Se eu saio de casa com a possibilidade de deixar alguém doente, uma pessoa doente, eu não posso fazer isso. E as pessoas só estão contabilizando mortes. Não é questão claro que a morte é o fim da linha, mas se eu deixar eu adoecer uma pessoa, já é suficiente. Uma adoecer, causar alguém ficar doente, já me obriga a não sair de casa, a ficar quieto, a entrar no isolamento, a só sair quando eu tiver realmente certeza absoluta de que eu não vou fazer mal ao outro nem a mim mesmo. Isso não pode ser, não tem a vida não flexibiliza. O que me, para não ser tão pessimista, né, assim, o que me dá, a única coisa que eu sinto assim que pode ser que ainda no meio do meu desespero, eu ainda digo assim, é que nós brasileiros somos uma mistura tão complexa, tão confusa, tão louca, tão diferenciada de tudo. Nós somos tanto Mata Atlântica. Nós, brasileiros, somos a Mata Atlântica. Não existe regra, nem nada certinho. Nós somos uma mistura de árvore que mistura com grama, que mistura com outra árvore que não tem nada a ver com a outra, que um galho que pegou a outra, que pegou a outra, que pegou não sei o quê. É uma mistura. E é lindo quando você olha assim, meu Deus, essa somatório de diferenças faz uma coisa belíssima andar.
Esse é o Brasil. O Brasil anda assim, dessa maneira. Se essa teoria, que é a única que está ainda me salvando, achando que pode ser que lá na frente a gente olha assim, cara, olha como o Brasil reinventou, saiu dessa pandemia matatanticamente. Porque na Inglaterra eles têm aquela coisa, aquela vegetação toda igualzinha, né, na Europa, lá não sei o quê, tudo. Nós não, nós somos essa confusão, essa mistura. E pode ser que, através dessa loucura, desse caos, da beleza do caos, a gente descubra, então, uma saída e vai sair. A gente pode se olhar. Eu, hoje, acho que vai ser. Fico me trabalhando para estar vivo nos próximos 20 anos, para saber aonde é que esse filme deu, esse filme que a gente está vivendo. Que esse é da realidade, que não tem nada a ver com a ficção que a gente estava falando lá no início. Tentando ligar as duas coisas, não liga. Porque esse aqui a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E qualquer ficção, qualquer obra de arte já é fechada, acabada, tem uma dramaturgia, princípio, meio e fim. E é uma beleza que os personagens são inteiros. A única coisa, o único lugar onde alguém a gente pode ser inteiro é dentro da personagem. Porque ali você sabe como ela começa, como ela tem meio, como ela tem o fim. Ela é inteira, inteiro. Na vida a gente não pode ser inteiro. Na vida a gente todo dia tem um percalço, é uma imperfeição, um erro, a gente o tempo todo, né? Então, são regiões, e voltando lá na nossa conversa e tudo mais. Toda hora eu estou falando aqui, o Eduardo está falando, e tem um outro Eduardo conversando com o Eduardo, e tem um terceiro Eduardo tentando me lembrar de que eu devia falar para vocês, contar uma coisa que há muito tempo atrás eu me fiz uma pergunta que é a pergunta básica da coisa, que é qual o sentido da vida? E que é uma pergunta impossível de responder. E o meu racional disse, pô, isso é impossível. Eduardo, qual o sentido da vida? É impossível de responder. Mas sabe o que aconteceu? Eu inspirei, expirei, inspirei de novo e me veio uma resposta. Qual foi? O sentido da vida é compartilhar a dúvida. Maravilha. E isso, por incrível que pareça, é o meu trabalho. Nós, artistas, somos obrigados a fazer isso. Mas nós, pessoas, não somos obrigados a fazer isso. Mas vivemos muito infelizes se não compartilhamos com o outro nossas dúvidas. Mínimas que sejam, diárias que sejam, cotidianas que sejam. A gente quer compartilhar, compartilhar. Nós, seres humanos, não vivemos sozinhos. Nós vivemos com o outro. Nós gostamos do outro, nós precisamos do outro, nós temos que estar compartilhando com o outro. Então, a gente precisa do outro. E é tão forte isso que a primeira pandemia, crise planetária, é revelada através de um vírus que obriga você a cuidar de si e do outro. E temer a si mesmo e temer ao outro. E botar em xeque qual grau de civilidade em que grau de civilidade você está diante desta questão de como você convive. Eu já falei isso para você aqui, é lindo a ideia essa ideia de que você fala conterrâneos. É lindo, conterrâneos.
nós vivemos todos na mesma terra. Eu acho, enfim, essa ideia de compartilhar a dúvida tem me incentivado a viver. É isso que me faz estar aqui fazendo a live com você, aceitar quando as pessoas, qualquer ouvido, qualquer pessoa que quer conversar, que quer dialogar, que quer isso aqui mantém sabe, uma coisa boa da vida. Mas eu devo afirmar muito veementemente que é muito necessário que a gente tenha uma discussão mais profunda sobre essa diferença entre a vida e a arte. Se o ator tem que fazer uma cena de enterro e fica pensando no enterro tem que ir ao enterro da mãe, ou enterro lá, para conseguir fazer a cena de enterro no palco, tem que ter uma experiência, acha que tem que ter uma experiência de vida, que a experiência de vida dele vai ajudar, a experiência cênica, poética dele, nossa, ele está muito enganado. Muito enganado. A experiência cênica só é alimentada pela própria experiência cênica. O que te alimenta é a experiência cênica. Não adianta você matar alguém para viver na cena um assassino. Não vai te ajudar em nada. Não, e é totalmente incongruente, incompatível, porque quando o Nelson lá fala em uma das obras dele, na época, como atriz, né, que vai fazer uma cena de estupro, você deve conhecer essa história, claro, né, e a menina, né, era virgem, né, enfim, desculpa, estupro não, uma cena de sexo, uma cena de prazer, né, e a menina era virgem. Aí como é que ela ia fazer uma cena de sexo, de prazer, se ela era virgem, se ela não tinha ideia do que era aquele prazer, e ele disse... o que você gosta? Você gosta de... eu gosto muito de sorvete. Imagine que você está tomando aquele sorvete que você mais gosta, que te dá mais prazer, né, nesse momento. É analogia, né? É analogia que constrói os resultados artísticos, né, e os processos de criação. Isso. E eu fiz uma vez uma leitura do Perdoa-me Traíres com duas atrizes muito novinhas. Elas deviam ter 13, 14 anos. Hoje elas estão aí, né? São atrizes maravilhosas. E elas eram atrizes mesmo. Agora eu penso, a Dani Valente e a Débora Sim, Seco. sim. Elas faziam, muito novinhas, tinham uns 13 anos, 14 anos, uma coisa assim. E a peça falava o tempo todo de paquete, de menstruação, falava umas coisas assim, umas palavras. E elas deram um show na leitura, as duas. Um show, um show. No final, eu perguntei para elas assim: vocês entenderam? Elas não tinham entendido nada. Elas não sabiam nem do que elas estavam falando. Não tinham ideia. Mas elas sabiam. Elas eram atrizes. Elas brincavam sobre a coisa. Essa é a graça, Sim. é a beleza, né, da nossa profissão. Né? O Cláudio Gaia dizia assim: pô, o bailarino tem que levantar a perna lá na cabeça. O ator, ele levanta a perna, levanta meio metro assim, e todo mundo acredita que ele está levantando a perna lá na cabeça. Quem vê Sim, isso, nossa, como você levantou a perna lá na cabeça? E ele só levantou um sim. pouquinho, porque o ator faz encena. A graça da brincadeira é exatamente estar encenando, mentindo, brincando de mentir. Essa é a nossa profissão. Sim. Roubaram do teatro o lugar da mentira. Por isso que o teatro ficou sem graça. A mentira, os caras estão mentindo lá fora. Eu fui uma vez numa É muito turma bom. de terceira série de primária, não se fala primária, não, ensino fundamental, não sei o quê. Ensino fundamental. Aí para dar uma palestra sobre teatro, explicar o que era o teatro e tudo mais, aí eu falei, ninguém estava nem um pouco interessado no que eu estava dizendo, e eu fui percebendo, até uma hora que eu falei assim: quer saber? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O teatro é um lugar onde você pode mentir. Mas vocês podem mentir à vontade. Livre, mentir. Nossa, eles ficaram tão felizes, tão felizes. Aquilo marcou eles. Eles chegaram em casa e diziam para os pais assim: o Eduardo foi lá,
um diretor de teatro foi lá e disse que o teatro é um lugar que a gente pode mentir à vontade. Era uma felicidade, porque eles sabiam, então, que tem um lugar que eles podem mentir e tem um lugar que não pode mentir. Na vida não pode mentir, não tem graça mentir na vida, mas tem um lugar que pode e é necessário que se minta muito, tão sinceramente que é capaz de fingir que é dor, a dor que deveria sente. Sim, Mas sim. é uma beleza. E aí aquilo libertou aquelas crianças, porque elas sabiam então a diferença entre o lugar do teatro e o lugar da vida. O lugar onde ela pode mentir, e isso é que está confuso. Não é, parece brincadeira, mas essa é a confusão, sabe, que as pessoas fazem, sabe, hoje. É uma confusão danada. Elas acham que estão num. Eu acho que o povo brasileiro acha que está no meio de um filme. Está vivendo um filme. Aí, meu Deus, é uma confusão que tinha que pegar os neurônios todos, sabe? Tirar, botar para secar, sabe? Tudo. Aí depois ir montando tudo de novo, sabe? Devagarzinho. E Não, botando tudo de volta. e Fala, fala. pegando isso que você está falando sobre a confusão, né? Eu vi a live comemorativa lá em homenagem ao Domingos de Oliveira, e falando sobre vida e arte, falando sobre caos. Não tem como não falar do Domingos, ainda mais uma pessoa a pessoa que mais próxima esteve do Domingos durante praticamente toda a sua vida. Então, você falou sobre o sentido da vida, que na sua conclusão é compartilhar a dúvida, e aí a gente podia até estender também compartilhar a dúvida e as diferenças, né? E o Domingos era uma pessoa que olhava para as diferenças e via beleza nas diferenças humanas e exaltava isso sempre. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa particularidade, essa característica desse gênio que foi o Domingos de Oliveira. Eu tive a sorte, na minha vida, de ter escolhido um caminho de dialogar com as pessoas, com os seres extraordinários. Eu sempre achei que essas pessoas iriam me obrigar, sabe? Eu tenho uma frase que diz: o teatro exige que você melhore, né? E eu acho mesmo, né? A televisão aceita você como você é, mas o teatro exige que você melhore. Não há como você entrar num processo e sair igual. Você vai sair, de alguma forma, aquilo vai mexer com aquilo, porque vai haver uma conversa entre a sua ficção e a sua realidade, e aquilo vai mexer contigo de alguma maneira, e você vai evoluir, 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 evoluir. Se você for realmente um artista, né? Isso tudo que eu falo não serve para quem não é artista. É muito importante, sabe? Não serve. Que eu estou dizendo assim, desculpa, o que eu disse foi uma inverdade. Serve para quem é artista e serve para quem não é artista. Mas não serve para quem acha que é artista ou quer ser artista só, mas não é artista. Porque quem não é ator não entende nunca o que eu estou dizendo e fica naquele meio do caminho, tentando achar. Mas eu sei que eu dei aula para milhares e milhares de atores, quer dizer, na minha vida, quer dizer, e é claro, quando eu falo uma coisa que quem é ator mesmo identifica imediatamente, eu vejo ele identificando e já usando, já sai usando. E quem não briga com aquilo dentro de si, no seu corpo, fica esquisito, é um esforço sobre-humano, aí tudo, não entende, não acontece. Estou falando porque, enfim, isso para dizer que eu sempre priorizei conversar com gente, estar perto e conversar com gente. E o Domingos foi desses seres extraordinários que serviu na minha vida como homem mais velho, né? Ele virou uma cobaia, né? Eu vi acontecendo com ele as coisas antes de acontecer comigo. Eu vi ele tomar uma porrada da crítica antes de eu tomar a primeira porrada da crítica. Então eu já via, ele estava sempre na frente em relação às coisas que iam acontecer, e eu já ia olhando e tudo mais. Pô, eu vi. Nossa, e aí eu cunhei uma frase que dizia assim: o artista brasileiro oscila
entre a mais alta autoestima e a mais baixa autoestima em segundos que se revezam. Maravilha. Porque eu vi isso acontecer o tempo todo com ele, com os meus colegas e comigo. Um dia o cara toca o telefone, o cara é chamado para fazer uma coisa incrível, maravilhosa, aí ele desliga o telefone e diz, gente, que coisa maravilhosa que me aconteceu. Aí se sente aquele orgulho de si, não sei o quê, toca o telefone de novo, é outra coisa que diz, pô, tu é um merda, você não serve para nada. Aí você desliga esse puta que pariu, olha o que aconteceu, a atriz quer fazer a peça que eu tinha sido, não quer mais fazer, ou saiu do elenco, ou não sei o quê, ou aconteceu isso, o teatro não tem... É um negócio assim, eu vi com o Domingos, vi, e depois, claro, eu já estou também nisso há tanto tempo, comigo acontecer, e com todos os meus colegas artistas, essa Gangorra, essa montanha-russa. E eu descobri, pelo Amir Klink, eu descobri que é assim mesmo, que essa oscilação da mais alta autoestima e a mais baixa em segundos se revela, não é que alguma vez não vai ser assim. Foi assim com Shakespeare, com Sófocles, com Eurípides. Quando eu conversei com Albi, quando eu conversei com Domingos, quando eu conversei com Milor, com Clarice Lispector, todo mundo ia subindo. O que nós aprendemos, com Tespes, foi isso que eu estou dizendo, foi assim com Tespes, lá na carroça, porque um dia fazia sol, ele fazia o espetáculo, um dia chovia, ele não fazia o espetáculo, um dia ele começava a fazer o espetáculo, no meio começava a ventar, a gente começou aqui a falar, no meio caiu a live. As intempéries fazem parte da nossa vida naturalmente. Eu aprendi com o Amir Klink por causa da história do barquinho. Você sabe essa história do barquinho? Ele passou anos e anos tentando descobrir um barquinho, construir um barquinho que não virasse. Porque ele ia atravessar o Atlântico num barco com ondas enormes e ele tinha que atravessar num barco que não virasse. E não conseguia construir. Não conseguia. Os anos foram passando e ele não conseguia realizar o projeto. Até que um dia o projetista dele ligou para ele e falou assim, Amir, tive uma ideia. Eu acho que o que está acontecendo é que a gente está procurando a coisa errada. A gente não tem que procurar um barco que não vire. A gente tem que procurar um barco que vire e que desvire. Porque vai virar. Vai virar. Muito bom. Nós, artistas, já sabemos disso e vivemos disso. Nós sabemos que um dia tem dinheiro, no outro dia não tem, 6 meses de um salário milionário, acabou no 6º mês do salário milionário, acabou o dinheiro, você está na miséria de novo. Você entra no espetáculo, faz 1 mês casa cheia, 2 meses casa cheia, 3 meses casa cheia. No primeiro dia do 4º mês, você vai lá para fazer casa cheia, foi ninguém. Acabou. Ué, acabou. Não, acabou o público. Ih, caramba, hoje tem sol, não foi ninguém. Tem futebol, não foi gente. Tem, não sei, tá chovendo, teve gente. Teve teatro infantil, teve show, carnaval. Essa é uma... E a graça, nós, artistas, temos que achar graça disso. Porque isso é a nossa vida. Isso é que faz da nossa vida uma vida tão extraordinária e diferenciada em relação às outras pessoas. Eu lembro que eu chegava na minha psicanalista, há muitos anos atrás, eu chegava para ela e dizia assim, ela perguntava, e aí, Eduardo? Eu falava, não aconteceu nada. Puxa, essa semana não aconteceu nada. Aí dava aquele silêncio. Aí eu começava a dizer para ela, mas aí aconteceu isso. No final da sessão, em 1 hora, ela olhava para mim e disse, Eduardo, você não falou que não tinha acontecido nada? Milhares de coisas. Ela falou, você não tem ideia das pessoas comuns no bom sentido, ordinárias, não extraordinárias, não pessoas cênicas, que ela falou que chegam aqui, a vida dela não acontece nada mesmo. Quando ela diz que não aconteceu nada, não aconteceu nada. Nós, quando dizemos que aconteceu tudo, milhares de coisas acontecem. E essa instabilidade, essa insatisfação, essa insegurança faz parte mesmo do nosso mundo criativo e criador. Né? E a gente precisa assumir isso e ver isso. Só é
feliz na profissão, só é artista, só é quem é feliz vivendo isso aí. Quem quer uma vida regrada, certinha, estabilidade, não sei o quê, esse tipo de coisa, não é para ser artista. Agora, o cara que está no meio do caminho, ele quer ter a vida estável e, ao mesmo tempo, ser. A Clarice Lispector dizia: a salvação é pelo risco. E é um barato viver no risco. Enfim, eu tenho vários amigos que têm uma vida convencional, né? E eu converso com eles e eles viram para mim, eles não conseguem entender como se consegue viver, né? Qual é o teu salário? Eu não tenho a menor ideia do meu salário. Mas como assim que você não tem ideia do teu salário? Enfim, durante 10 anos eu dei aula de teatro, né? Tem 2 anos que eu parei, que eu foquei em produzir o trabalho que a gente vem fazendo já há um ano, apresentando publicamente. E aí eu falei, eu dependo de cada aluno que paga uma mensalidade, se não pagar, altera. Se a televisão me chama para gravar, muda. Se eu estou fazendo teatro e dependendo de quantas pessoas estão pagando ingresso, muda. E aí eu só posso te dizer no final do mês se teve, se não teve. E se não teve salário, porque às vezes não tem salário. Mais de 3 meses agora a gente não tem nem possibilidade de fazer salário, porque a gente não pode sair de casa, não pode fazer nada. Enfim, hoje, graças a Deus, até depois de 3 meses eu consegui sair para fazer um trabalho de publicidade que surgiu aí. Enfim, a gente sai, né, enlouquecidos e felizes porque a gente pode exercer o nosso ofício minimamente, né? Sair para um dia embora estejamos trabalhando, eu, por exemplo, não parei de trabalhar ininterruptamente em relação à criação, em relação ao processo de lives, em relação ao estudo, enfim, uma série de coisas, né? Um pouco mais atrás do nosso papo, você falou dos editais que estão surgindo aí, dando oportunidades para artistas, essencialmente, que tenham e queiram dizer alguma coisa, né? Não necessariamente conhecidos, inclusive com restrições àqueles que são conhecidos, né? Que não tem essa abertura, né? Um festival, um edital que abriu aí recente, que eu estava vendo, vai lá, você sendo aprovado, vai ter o seu material veiculado, você vai ganhar o teu cachezinho lá. Quer dizer, as pessoas não entendem muito bem o que é viver nessa loucura. Mas, Marcos, é importante, muito importante que a gente entenda, que a gente, esse momento que a gente está vivendo, todo o dinheiro da humanidade, todo, tirando o fato de você ter garantidos às pessoas moradia e alimentação, todo o dinheiro da humanidade devia estar na mão da medicina, indo para os médicos, para os cientistas, para os médicos que estão cuidando das pessoas lá fora, para os artistas que estão cuidando das pessoas dentro de casa. Tinha que ter parado já isso. Tinha que ter pego todo o salário das pessoas excedente, que além o que era além disso, além de você poder ficar confortável, tranquilamente em casa, tendo um lugar para ficar e alimentação, tudo que tem excedente disso tinha que estar indo para os médicos que estão que estão cuidando das pessoas do lado de fora, os artistas estão cuidando das pessoas dentro de casa, os cientistas para que tirem o atraso, porque os cientistas precisam tirar o atraso, que há anos que eles não recebem dinheiro para pesquisar a vida. Eles estão recebendo dinheiro para pesquisar a espingarda, a arma, a metralhadora, o material bélico melhor. Eles estão trabalhando em cima o remédio. A tecnologia. A tecnologia, mas eles não estão trabalhando para a saúde, para resolver o ser humano. E também para os educadores. Porque se nós continuarmos com um povo, um planeta sem educação, nós não vamos sair disso nunca. Porque as pessoas não têm ética, não têm educação. Então, os educadores desse momento. Então, todo o dinheiro da humanidade deveria, nesses últimos 4 meses, ou quanto fosse necessário, vamos parar com o lucro, tirar o lucro de todas as pessoas e investir na mão
dessas profissões. Não é importante o advogado nesse momento, me desculpe, mas ele não é importante. Não tem causa para. Né? Tá todo Não tem mundo... causa, se não tem gente, como é que ele vai viver? Então, não é para sempre, mas durante um momento de emergência, de crise, tinha que já ter feito isso. E o que está é uma. Porque não é para dar um dinheiro, porque não é para dar um dinheiro para os artistas, não, é porque os artistas têm que ser, no momento, a classe mais bem paga do planeta, porque ela é capaz de manter o sujeito em casa e divertir ele, e entreter ele, e criar pensamentos, ideias novas, e ficcionar junto. Então, essas pessoas são muito fundamentais e essenciais. E o certo, o correto, eu não sei por que já não estamos fazendo isso. Eu não sei por que fizemos isso. Estamos discutindo coisas muito banais, propositadamente, para não fazer isso. Porque e você sabe, e você sabe, Eduardo, desculpa te interromper, que hoje eu via mais cedo uma live com o André Trigueiro, ele falava que a ciência já comprovou isso que você está falando. Inclusive, processos terapêuticos dentro de centros de tratamento de saúde comprovam que o trabalho, por exemplo, dos doutores da alegria aceleram os processos de recuperação daquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, com problemas em relação à coordenação motora, em relação a uma série de coisas. Ou seja, a arte ela funciona como uma ferramenta social de tratamento humano efetivamente, comprovado pela ciência. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas isso com certeza. Mas eu não acho que nesse momento a gente precise levar os artistas para os hospitais, porque Sim. o sujeito que vai lá, ele tem que ir e sair rapidinho. Sim. Ele tem que ir e sair, ir embora. Não, dei só um exemplo. O artista hoje está salvando as vidas daquela senhora, daquela velhinha que está sozinha em casa, das pessoas que estão em depressão absoluta, pensando em se matar, angustiadas dentro de casa, e de repente entra um artista dizendo uma poesia, entra um cara dizendo uma piada, entra outro trazendo entretenimento, traz uma música, uma pintura, uma conversa, um diálogo, um monólogo, uma peça, um texto. São tantas e tantas formas de comunicação que o artista pode... Ele vai salvando mesmo a vida daquelas pessoas que estão 24 horas isoladas, e tem que estar isolado. Não é mais ou menos devagar. Não, tem que ficar em casa. Não é fica em casa se puder. Não, a nossa não é ficar. É fica em casa. Ponto. Agora, como é que vamos ficar em casa se eu preciso trabalhar, se eu preciso não sei o quê, se eu preciso disso, se eu preciso daquilo? Aí, por isso entra o governo. O governo é pago por nós, sociedade, nós pagamos impostos. O presidente da República é meu funcionário. Eu não quero ser presidente. Eu deleguei a ele, eu pago o salário dele. Quem paga o salário dele sou eu. Você, né? A sociedade brasileira. Ele é meu funcionário. Ele tem que trabalhar para mim, exatamente nos momentos em que eu estou necessitado. Porque na hora que eu não sou... Não só o presidente, mas todos os deputados, vereadores, senadores. Isso. Estou falando do presidente como função máxima, né, pública. O poder público máximo. Dele para baixo, todo o poder público, todo funcionário público. A minha mãe dizia assim: eu não sou funcionária pública, eu sou servidora pública, meu filho. Muito bom. É isso. Eles não são. Eles pegam o salário e ficam funcionários. Eles não são funcionários, eles têm que ser servidores públicos. E têm que mostrar serviço. Para quem? Para o povo, para o público, que paga o salário deles. Então, no momento em que nós estamos em casa, isolados, sem poder sair, eles têm que estar trabalhando para nós, mais do que nunca, para que a gente possa confortavelmente estarmos livres da contaminação.
E depois eu não preciso mesmo. Aí eu preciso, um precisa menos, outro precisa mais, né? Cada um vai precisando o que pode. Mas eles são responsáveis. Por isso eles existem. Não é para trabalhar para eles mesmos. Eles têm que trabalhar para nós. E nós não podemos pensar assim, não, a gente tem que ficar em casa. E graças a Deus, o Brasil tem uma quantidade imensa de artistas. Meu Deus do céu, o que deu certo? Né? Isso é uma coisa que deu certo nesse país, foi os artistas. É Muito bom. demais. Olha, mesmo os ruins são bons. É muita gente boa. Muito Né? bom. Muito bom. Não, de fato, e você fala, as pessoas estão fazendo alguns comentários aqui que você fala com tanto amor no que você acredita, e é efetivamente o que move o Eduardo, né? O Eduardo é um profundo apaixonado pelo ser humano e pela arte, né? Enfim, embora você não acredite no ser humano, você acredita na humanidade, você já falou isso aqui nos nossos papos, e serve à humanidade a partir da tua obra, a partir da tua arte. Né? Então, não tem como ser diferente, não tem como se colocar sem o amor na fala, no sentimento, na energia. Eu descobri no meu estudo, quando eu estudei Tristão e Isolda, eu descobri que a diferença entre que paixão é sofrer com. E é isso que eu acho que nós estamos sofrendo juntos. Esses encontros. Não estamos vivendo um momento de amor. Não estamos num momento tranquilo de amor. Nós estamos vivendo um momento de paixões. Estamos sofrendo, a humanidade está sofrendo junto. E não adianta botar panos quentes e achar que é bonitinho, não sei o quê. Não adianta vir sorrir, dizer Armstrong sorrindo, dizendo aí faz assim, para passar a imagem de que os negros são sorridentes e felizes. Aí a Nina Simone vem, sabe? Olha aqui, não é possível ser negro. É uma mentira se você hoje é negro e não carrega consigo a história da escravidão junto com você. Não é possível ser judeu se você não consegue, se você não traz consigo, finge ou mente para si mesmo que você não traz consigo a história das perseguições todas que você viveu, né? Que 6 milhões de pessoas, parentes seus, morreram, foram dizimados há pouco tempo atrás. Que os apartamentos eu estava conversando sobre isso, os arquitetos que construíram os apartamentos a partir dos anos 60, 70, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, que colocava aqueles quartos enormes, aquelas salas enormes, aqueles corredores enormes, e o quarto de empregada desse tamaninho, esses caras precisam ser responsabilizados e presos, porque eles, na arquitetura, são responsáveis por uma série de pensamentos racistas, discriminatórios, na própria estrutura da convivência. Você vê, todos os apartamentos são assim, o quadro de empregado, um negócio desse tamanho, como é que pode? E ela só sobe pelo de serviço, é uma loucura. Nós estou voltando lá para o início da nossa conversa, né? Porque, no fundo, é um ciclo que nós precisamos romper. Esse ciclo há um ciclo errado, sabe? É errado mesmo. A Clarice Lispector tem um texto que ela diz assim: tem uma hora que a gente precisa realmente escolher entre o certo e o errado. Não tem, sabe? É mais ou menos isso que ela diz. Mas isso está assim, eu acho que isso estava inviável, Eduardo. Assim, as pessoas não conseguiam mais escolher entre o certo e o errado. Eu não sei a tua crença, né, sem entrar em questões religiosas. Quando eu falei da astrologia, que fala basicamente de energia,
ela diz que esse rompimento está acontecendo e é fato irreversível, porque na história da humanidade precisou acontecer, e a última congruência planetária, né, energética que provocou uma catástrofe tão grande na história da humanidade foi há 800 anos atrás, né, na queda do Império Romano. Né? Então, e antes, lá no fim da Idade Média, enfim, que houve esse mesmo fenômeno que nós estamos vivendo agora. Ou seja, na impossibilidade, na incapacidade do ser humano, da humanidade, em fazer a escolha entre o certo e o errado, e de repente a gente não receber aí uma terceira guerra mundial, como você falou, do investimento bélico, né, equivocado, torto, errado, né, na ciência bélica, né, o movimento sábio maior, né, que gera a humanidade, que move a humanidade, cada um chame do que quiser, entregou para a gente essa pandemia sem data de término e sem a possibilidade de ter alguém que diz, não, agora eu vou acabar com isso, como nas guerras, né? Agora eu vou retirar o exército daqui, você tira o teu dali, vamos encerrar aqui, já está tudo certo, eu consegui o que eu queria. Enfim, é muito maior, né? É muito maior do que a gente podia imaginar. Eu acho que é maior mesmo. E é algo que a gente não tem futuro, sabe? Não tem futuro. A gente não sabe para frente. Não deram para a gente nada, nenhum indício de futuro. Então, no fundo, todo mundo não sabe o que fazer. E como ninguém e eu acho que nesse momento, onde você não tem o que fazer, é que é necessário que o poder público cuide de você. Sabe? Eu não acho que o Estado tenha que ser o tempo inteiro, tem que intervir nas pessoas, né, o tempo inteiro. Mas, em certos momentos importantes, capitais, é necessário que o Estado que te diga o que fazer, te oriente e faça com que você confie nele. Quando a sociedade caotiza e o Estado também caotiza, nós vivemos uma psicopatia, não é uma psicopatia, não, a gente vive uma polifrenia. Você não sabe mais em quem acreditar, no que pensar, onde está o certo, onde está o errado, o que é bom, o que não é, o que é ruim, quem é legal. O cara que é legal num dia, no outro dia fala uma coisa, o oposto, aí o outro diz um negócio que já não é mais, aí fala outra coisa, e vai. Parece que nada tem importância. E aí a vida humana, o pensamento, a inteligência, tudo que a gente construiu, sabe? Parece que vai ficando fica tudo parece o pum do palhaço, sabe? Parece sabe? Desconecta. É uma loucura. Mas como isso vai se estabelecer, Eduardo? Se na história recente da humanidade a condição de poder, né? Nós vamos pegar ali um pouquinho ali atrás o Império Romano, existe uma apropriação distorcida do ser público, do ser, né, como você falou, do servidor para o público, né, em benefício, de acordo, revertido para interesses pessoais, escusos de uma minoria, enfim, de uma manipulação de uma massa. Né? Se a humanidade está equivocada. Eu acho, sinceramente, eu vou falar uma coisa que eu nem tinha pensado, só me veio, porque me veio nesse segundo. Eu acho que a solução só pode estar fora do ser humano. A solução vai vir por algum animal, pelo passarinho que tá se divertindo muito mais e se libertando muito mais, e nascendo muito mais passarinhos nesse momento, pelos peixes, ou pelas plantas.
que, se estiverem sendo deixadas nesse momento um pouquinho livres, porque o ser humano não está chegando, pode crescer, pode estar crescendo, mas a solução só pode vir de outra coisa que não seja o ser humano. O ser humano deu nó. É como eu digo assim, às vezes tem atores que eu vejo acontecer assim, aí eu digo assim, desandou a maionese. Desanda, ele entra em sofrimento, ele, o personagem, ele não consegue fazer, e ele começa a sofrer, ele não consegue fazer de jeito nenhum. Aí as coisas mais simples ficam mais difíceis, dá um estresse no cara, o cara fica. Aí desanda a maionese, às vezes, dá um curto-circuito. A humanidade hoje está em curto-circuito. Só o que não é humano, que eu acho, pode nos trazer a solução. Eu não sei se é uma cobra que vai vir rastejando, sabe? De repente vai vir rastejando. Eu não sei se é pela cobra, se é por uma ave, se um mamífero, um peixe, um serzinho minúsculo, se é por uma alface do Tibete, que vai, de repente, nascer uma alface do Tibete, onde dentro desse alface está lá, sabe, falando as coisas mais... eu não sei, ou talvez, pensando aqui também, da chuva, do mar, porque nós somos minusculamente nada perto do planeta. Se a gente desaparecer, a humanidade desaparecer, não acontece nada com o planeta. O planeta nem vai sentir a nossa falta. Não vai. Então, eu acho que isso tudo já está mexendo com a nossa vaidade e com a nossa prepotência de olhar o ser humano como algo deslocado da natureza, ou maior que a natureza, ou capaz de controlar e dominar o ambiente, o meio ambiente, em vez de conviver com ele. Então, provavelmente, a solução vai ter que aparecer, mas vai aparecer, espero que a gente ainda esteja aqui, a humanidade, para receber essa solução, mas ela vai vir pelo que não é humano. Mas você sabe que o que já vem sendo dito, que o futuro que vai se construir a partir disso que nós estamos vivendo, diz que se a gente for pensar, sem querer entrar no assunto especificamente, né, vivemos um machismo estrutural desde que o mundo é mundo, né? Sem querer entrar na discussão especificamente sobre isso. Mas o que é dito é que o futuro é ecológico, feminino e plural, né? Então, assim, será que isso passa pelo feminino, né? Como a grande mente que vai arquitetar os caminhos da sociedade mundial? Historicamente, sempre foram os homens, né? Sempre fomos nós, homens, né? Enfim, sobre outras bases, né? Que não eram, por exemplo, as ecológicas, enfim. Eu acho que pode ser um apontamento possível. Eu vi no meu tempo de vida as duas maiores revoluções que eu vi acontecer no meu. Eu tô aqui há meio século, né? Então eu sinto assim a grande revolução do século passado foi a revolução da mulher. A mulher no início do século passado era nada. Era um ser, enfim. Submisso total. E ela conquistou uma evolução e uma liberdade e um direito durante todo o século XX, assim, incrível e sem volta. Ponto final. Aí começa aquelas idiotices que retardam a mente da gente, mas no fundo mas a grande revolução que eu comecei a ver no século XXI foi a revolução da criança. A criança ela mudou 100% em 20 anos. Em 20 anos, a criança ganhou uma liberdade
de ser criança, enquanto criança, de tal maneira que ela hoje ela brinca, ela manda na casa. Você vai sair você vai jantar, você pergunta à criança o que ela quer comer, né? Na minha geração, ela comia o que o meu pai, eu comia o que o meu pai queria comer, ele que mandava. Ele dizia, hoje eu quero comer não sei o quê, e eu comia o que. Ninguém me perguntava o que eu queria comer, né? Estou dando um exemplo besta, né? Mas a criança ganhou um poder enorme. A criança hoje habita a sala. A criança antigamente brincava no quarto. Ela não fazia parte, né? Eu tenho um filho quando ele tinha 10 anos, ele dizia para mim assim, pai, vamos sair, vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos. Aí eu dizia assim, chama a sua amiga, chama a Marina, sua amiga. Aí o Gabriel falava assim, aí ele ligava para a Marina dizia assim, eu não posso, porque, né? Aí ele ligava para mim e falava assim, pai, então chama a Priscila. Ele achava que a Priscila, que é a minha amiga, e a Marina, tão amiga dele quanto. Então, para ele, não faz diferença se é adulto, se é criança, se é não sei o quê. Todo mundo é gente. Eles não tem mais negócio de eu sou criança, então conversa para criança, no horário de criança, não sei o quê. Entendeu? Mudou muito, 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 muito. As crianças ganharam uma presença e uma opinião, um pensamento muito forte. Talvez as crianças, enquanto crianças, possam nos ensinar ao resto da humanidade, né? E talvez seja isso que esteja acontecendo na medida que a gente está ficando em casa com elas, e talvez esteja, no caso do ser humano, esteja nela que a gente vai olhar a cagada que a gente fez, porque a gente vê o seu filho fazendo um negócio que você ensinou, né? O seu filho dizendo assim, ai, que saco, hoje tem aula. Os que têm aula online. E aí você percebe que ele só fala isso, que a aula é um saco, porque você mesmo fez um dia, e amanhã, que bom que amanhã é feriado, hein? Amanhã não vai ter aula. Aí você vê que Sim, você disse isso para ele e ele acha a aula um saco. Aí você sim. percebe, então, a relação que alguma coisa está. Então você vai vendo no seu espelho, através das crianças, vão nos ensinar muito. Talvez a criança passe a ser, nesse momento, um espaço, né, um espaço de conhecimento muito grande. Mas são suposições, né? Eu falei do ambiente, mas eu sei que não está no ser humano adulto nós sabe, desparafusados, caóticos nesse momento, com curto-circuito totalmente, sabe? Você vê o jornal, a primeira página do jornal lá, na mesma página você tem a bunda da artista no mesmo lugar da morte dos caixões. Convive no mesmo ambiente, na mesma ambiência, na mesma página, né? Com quem que a fulaninha está namorando, sabe? Com o ato político de um cara que mandou canetar a devastação do meio ambiente, aproveitar as mortes para devastar mais ainda o ambiente, para mandar, para liberar os agrotóxicos, sei lá, é uma quantidade de coisas que senão não tem fim. Mas convive na mesma página, é uma confusão, entendeu? De valores, né? De sentimentos, de valores, que a gente deu um curto-circuito mesmo. E eu estou. Nosso terceiro encontro, eu devo te dizer que eu estou muito mais desesperado. Muito mais desesperado no sentido da desesperança. Tenho mais desesperança. Não estou vendo, estou vendo poucas luzes novas, de pensamentos novos, de ideias. Você diz, puxa, esse cara teve uma ideia genial, conseguiu abrir a loja dele.
Porque ele queria muito abrir a loja dele? Não porque ele quer abrir a loja dele para ganhar dinheiro, não. Ele quer abrir a loja dele, quer muito abrir a loja dele, porque ele ama aquela loja, porque ele quer ir para lá. Então ele teve uma ideia genial para isso. Mas não, o cara quer abrir a força no decreto, não sei o quê. Nem tá nem aí se a loja. Ele nem gosta de ir à loja, porque ele passou os últimos 100 anos reclamando de ir na loja, de ter que sair para trabalhar. Então Pois é. é uma doideira, sei lá, o humano Mas deu. eu acho que você não tem que ter desesperança nesse lugar, não, Eduardo. É preciso vibrar na esperança, na contrariedade disso, porque eu acredito que, de fato, como você falou, em várias oportunidades, ainda existe uma confusão, as pessoas estão meio se achando ainda. Eu Eu acho que escrevi ainda. outro dia, Marcos, que se a gente está saindo de casa e a primeira coisa que está abrindo é a igreja e o shopping, tem uma coisa errada. Não é possível que as pessoas. Abriu lá em Cabo Frio, as pessoas foram para Riachuelo. Não é possível que a pessoa. E ninguém tem dinheiro, não foram lá para comprar. Foram para lá para ficar olhando, ou fazer jogo de poder com a atendente, experimentar e dizer não quero. Aí cada coisa que ela pega, em 15 minutos, já o Covid já. A loja está toda com Covid. Que ela vai pegando tudo, vai passando, a criança pega, passa no nariz. Foram todos por. Então, se a pessoa está em casa e diz assim, nossa, depois de 3 meses em casa, eu estou com um desejo de ir para o shopping, é porque ela precisa ficar mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ficou pouco. Tem que ficar mais tempo em casa. Porque não é possível que o desejo dela seja correr para ir para a igreja. Não Sim, percebeu nada, não descobriu que Deus está com ela, está onde ela está. Não, sim. aí, então ficam brigando. Se abre shopping, fecha shopping, fecha shopping, abre loja. Eu preciso ir no restaurante comer. Abre restaurante, fecha. É só as coisas inúteis. Ficam brigando sobre as coisas inúteis. Por isso que ainda vem movimento de esclarecimento e de enxergar as coisas muito mais potentes aí para todos nós, eu acredito. Por essas distorções aí que você está falando. Eu mesmo acho que deveria ficar mais tempo em casa. Eu deveria. Eu ainda não cheguei no tempo suficiente para alcançar o que eu quero mesmo, o meu desejo. É como se eu tivesse as minhas vontades, não são os meus desejos. E eu preciso limpar a minha mente ainda das vontades, para realmente descobrir o que eu desejo. Ainda é cedo para mim. Eu acho que é muito cedo. Acho que é cedo para as pessoas. Eu vejo poucas pessoas refletindo. Mas não é refletindo, não precisa parar para refletir, nem não sei o quê. Não é uma coisa careta, nem sentar para meditar 10 horas. Não. Descobrindo o que pode fazer a partir de 2020 para ser mais feliz, para fazer o que gosta, aquilo que tem talento, para servir mais ao outro, no que você pode ser mais útil ao outro. Isso tudo É perfeito. E nossa hora passou, temos 18 segundos, vai cair. Quero te agradecer imensamente. Terminou com chave de ouro, o papo maravilhoso. Eu quero te convidar para voltar aqui daqui a 15 dias para continuarmos esse nosso encontro. Pode ser? Pode ser.